Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. Como em todas as sextas-feiras, nós abordamos a temática obsessão nos seus mais variados graus e matizes, em que estamos vendo uma obsessão bastante acentuada, bastante grave, em que buscamos esse aprendizado no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico, né? Mas é o espírito André Luiz que nos traz essas experiências, e nós estamos vendo alguns apontamentos que permeiam o estudo da obsessão que estamos vendo, mas são apontamentos interessantes até para compor o nosso aprendizado de forma mais profunda. Então, um grupo de mães, como havíamos visto, vai, durante o desprendimento pelo sono, visitar os filhinhos que haviam desencarnado em tenra idade, jovenzinhos, e elas aproveitam essa excursão, digamos assim, noturna, né, dessa ida ao lar das bênçãos, onde estavam seus filhinhos, junto a Clarence, André Luiz, Hilário, aquela equipe que ia visitar o Júlio, que é o menininho, né, que acaba desencarnando, morrendo afogado e que causa toda essa obsessão, a morte dele, aguça um ódio ferrenho da primeira esposa do Amaro, que não conseguia perdoar e acusava a segunda esposa de Amaro de ser a causadora da morte do filhinho, né? Então, tudo isso nós temos visto, mas vamos colocar aqui um apontamento interessante nesses desdobramentos em que esse grupo de mães estão se aproximando ali da colônia, do Lar das Bênçãos, né? E elas estão tão eufóricas, né, por visitarem ali, tão saudosas, que elas falam: por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo à maneira de insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe. É verdade, concordou a outra irmã que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer, olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Elas estavam tão felizes, sentindo-se tão leves, sem o peso das provas da vida, sem o peso da saudade pungente que sentiam dos filhinhos amados que as antecederam de retorno à pátria espiritual. Então a vontade delas naquele momento era ficar por lá, né? A Antonina, que é o caso que nós estávamos até abordando com mais alguns detalhes, como se estivesse radiando insopitável curiosidade mesclada de alegria, voltou a exclamar: ah, se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais. Vocês estão percebendo os sentimentos perigosos que elas estavam tendo, mas estavam sendo espontâneos, é o que elas estavam sentindo. Mas vamos acompanhando. Aí o Clarencio vai explicar, que é o orientador, né, o ministro Clarencio. Se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem disse que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos?
Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventuranças dos filhos afortunados e naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, uma vez que a ventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Emocionante todas essas explicações, né? Que falam alto ao coração dessas mãezinhas, que caem em si. Elas estavam radiantes de felicidade, né? Pela leveza do corpo espiritual, por tudo que elas estavam sentindo, matando a saudade ali dos filhinhos amados. Mas e os outros que ficaram? E os outros afetos? Então, tão logo, digamos que, como ele disse, se elas desencarnassem naquele momento, tão logo se acomodassem, iriam lembrar-se doidamente, saudosamente, preocupadamente dos que ficaram aqui. Não é? Então é isso. Muito bem explicado. E mais adiante, nós vemos então, vamos buscar aqui. Aqui também é muito importante, porque a Antonina é levada de volta ao corpo, né? Pela manhã ali, depois da visita, depois da noite que ela passou com o filhinho amado, ela é levada de volta ao corpo, né? E aí perguntam para o Clarencio: nossa amiga não poderá guardar positivas recordações? Informou Clarencio. Aliás, perguntam: Antonina se recordará do que ela viveu aqui? E ele diz: nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Mas por quê? Indagou Hilário admirado. Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal. Como isso é lamentável, alegou meu companheiro penalizado. Então, o que nós estamos vendo, né? Ela não poderia guardar a lembrança, porque se ela guardasse a lembrança desses momentos deliciosos com o filhinho amado, a vida se lhe tornaria muito pesada. As saudades aumentariam, se intensificariam. Então, aqui num determinado trecho, ele fala para que a nossa alma, olha, o contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos,
Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. Então, ela teria ali uma intuição, uma lembrança, mas não a ponto de causar danos, a necessidade da sua vida aqui junto dos outros filhinhos, nas lutas naturais que continuam, para os que aqui ficam. E retomando então o processo obsessivo que se dava, então nós já estamos percebendo, essa visita ao Julinho, que o foco é o Julinho, que é a obsessão que estamos estudando. Mas André Luiz vai nos trazendo outros aprendizados, outras vivências que ele vai tendo nessas situações em que ele está atuando. E como nós vimos, a obsessão estava ferrenha, mas ela começa a aliviar na medida em que vão tentando de alguma forma envolver tanto a Zulmira encarnada quanto a Odila, a esposa desencarnada. E eles buscam ali envolver demais a Odila, para que ela se recordasse da necessidade de ajudar Amaro e não sentir-se enciumada por ele ter colocado alguém ali ao seu lado para ajudá-lo na criação dos filhinhos, mesmo porque tudo isso havia sido programado. A volta do Julinho, novamente, estava programada e para breve, porque ele era um suicida, como nós já vimos, ficou encarnado pouco tempo, a ponto de reconstituir-se um pouco, reconstituir o seu perispírito, dos danos causados pelo suicídio, pelo envenenamento, mas ele retornaria, E era preciso então que os dois estivessem juntos, que os dois estivessem convivendo de forma natural para que o Julinho pudesse retornar. Então, todo o trabalho está sendo estabelecido, está sendo desenvolvido. Durante o sono, a Zulmira é orientada, a Odila é levada a vivenciar os fatos anteriores, em que já estiveram no palco da vida terrestre, Elo, Amaro, outros que compunham ali aquele grupo, a própria Zulmira, todos eram de um passado, em que se comprometeram juntos uns aos outros. Daí retornaram para o processo de ajustes, de reajustes, Então, a Odila já estava sendo muito amparada, a irmã Clara, uma irmã de um nível moral, de um nível espiritual muito avançado, consegue alcançar o coração dela, demover daquela ideia de vingança, Porque ela tinha se transformado numa loba. E então, vamos pegar aqui um ponto. Reparem, porque a irmã Clara estava ali, E a Odila consegue ver essa irmã Clara num determinado momento e fala: Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. Odila, que fazes? Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Estou aqui vingando-me por amor. Haverá, porém, algum ponto de contato entre o amor e a vingança? Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel: Devo alijar a intrusa que me assaltou a casa. Esta miserável mulher tomou meu marido e assassinou meu filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Pobre filha, revidou Clara abraçando-a. Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja
aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Achamo-nos à frente de infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Ela desposou o homem que amo, soluçou Odila, mais dominada pela influência magnética da mensageira que impressionada por suas belas palavras. Não seria mais justo, ponderou Clara sem afetação, considerar que ele a desposou? E acariciando-lhe a cabeça, agora trêmula, a instrutora aduziu: Odila, o ciúme que não destruímos enquanto o dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Acalma-te. A mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deves ser. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império sem fim, cerrou-se com os teus olhos materiais. A passagem na terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor que nos concedia a título precário. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa cujos valores devemos estender. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos assim todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Considera somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos, a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Não me fales assim, imprecou a interpelada, com evidentes sinais de angústia. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Odila, reflete, esquece-te de que a mulher sempre é mãe? O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixastes na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas amar-o capaz de querer-te, transtornada a qual te encontras, entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. Ela, porém, matou meu filho. Como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Ela percebia tudo, porque ela estava ali no lar e ela acompanhava os pensamentos da Zulmira, que morria de ciúme do pequeno, né? Sim, concordou Clara afetuosa. Admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão. Mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino.
Medita. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno de ciúme, em que padeces pela própria vontade, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afaga-lhe os cabelos, acrescentando: sei que sofres, igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que os nossos filhos pertencem a Deus. Até emocionante, né? Nós percebermos todos esses mecanismos que a espiritualidade amorosa busca, né? Esses recursos para alcançar o coração de alguém que está endurecido na crueldade pelo sentimento de ódio aviltante, né? E que coisa divina, né? Chegar ao coração do outro, e a Odila então vai se acalmando, ponderando. A mensageira animava-lhe a fronte, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. Depois de alguns instantes em que apenas ouvíamos os soluços de Odila, transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços, em vez de te consagrares inutilmente à vingança que te cega os olhos e enregela o coração? Clara certa alcançar o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina é irmã mais velha, adolescente, jovem. Então, a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma todos os pesares que lhe senhoreavam sentimentos, gritou como fera jugulada pela dor: meu filho, meu filho. Então agora ela cai em si, porque antes o amor pelo filho estava enceguecido pelo ódio, né? Agora ela cai e seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: rejubila-te, irmã querida, grande é a tua felicidade. Podes ajudar, e isto representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos, e basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Há 22 séculos espero por um minuto igual a este, para o meu saudoso e agoniado coração, uma vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Estamos ouvindo? Estamos ouvindo o que a irmã Clara está falando? Ela está dizendo para Odila que uma prece enternecida
uma prece de puro amor, com testemunho da compreensão, de piedade, né? Ela fala para Odila, bastaria para que ela se visse ali junto do filhinho idolatrado, porque essa distância havia se criado por ela mesma. Ela poderia ter acolhido o filhinho, estar junto, né? As mães equilibradas, os afetos equilibrados, quando retornam os da terra, estão ali, junto dos orientadores, né, dos espíritos amorosos, estão ali os afetos queridos, aguardando a chegada daquele que retorna, assim como nós lá, aqui na Terra, esperamos alguém que chega, né, que venha, que reencarne. Então, essa distância do filhinho foi o sentimento enseguecido pelo ódio. E a irmã Clara está dizendo que há 22 séculos, portanto, antes do nascimento do Cristo, ela, ela espera por um minuto igual a esse minuto que aconteceu com a Odila, dela cair em si, né? Porque os afetos que ela tinha naquela ocasião ainda não estavam se colocando em disposição de buscar uma mudança. Então ela fala, há 22 séculos, é inacreditável, há 22 séculos espero por um minuto igual a este, para o meu saudoso e agoniado coração, uma vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Mesmo porque ela evoluiu muito, e os amados estão lá caminhando, sabe Deus em que ritmo, né? A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrava-se a ela, prosseguindo em choro convulso, enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe: vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, porque ela estava lá junto ao leito da Zulmira, né? Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarencio informou: agora Zulmira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. E acompanhando o nosso orientador, afastamo-nos por nossa vez, embora conservássemos a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. Então, como fica claro para nós, né, que as obsessões se instalam, quer no passado, quer no nosso presente, elas se instalam em função dos sentimentos que nós acabamos agasalhando no coração, né? A Zulmira agasalhou sentimentos nocivos de ciúme, um ciúme que a ensegueceu a ponto de desejar a morte do filhinho amado de Amaro. E tudo isso por amar a Amaro, né? Não percebendo na sua, como ela falou aqui, na sua inexperiência de jovem, não percebendo os equívocos dessa análise de vida. Como se deseja a morte de um filhinho, que aquele a quem nós amamos passe pela dor de uma perda tão grande. Que amor é esse, né? Mas agora ela vai se colocar, então, como auxiliar. E aí nós vamos ver no próximo encontro, né, alguns apontamentos sobre essa situação, para que possamos encerrar esse aprendizado desse estudo de obsessão, desse caso muito, muito, muito interessante que vimos, né, que estamos vendo. Então, sempre entendendo que as obsessões, elas nascem por alimentarmos sentimentos nocivos. Então, é o cuidado que temos que ter
com as situações muitas vezes delicadas e difíceis que nos alcançam, mas é preciso que saibamos analisar. E não existe outra receita, eles nos afirmam, em tudo na vida, quando queremos que algo melhore, né? Que algo se encaminhe, que algo mude. A receita para tudo isso é sempre o amor. Ponde amor em tudo, e tudo seguirá um curso melhor. Com essas ponderações, com esse aprendizado, fiquemos em paz.